Destinos do piruvato. Ao final da via glicosídica, todos os carboidratos eles são convertidos em piruvato. E o piruvato é um composto químico que desempenha um papel fundamental no metabolismo celular. Ele pode seguir 3 destinos diferentes. Pode se converter em etanol, lactato e acetilcoenzima A. Em condições anaeróbicas, alguns micro-organismos e células musculares, quando não recebem oxigenação suficiente, realizam a fermentação láctica, onde o piruvato é convertido em lactato. A fermentação láctica, a enzima lactato desidrogenase utiliza o NADH para reduzir o C2 de piruvato de cetona para álcool, formando o lactato. O lactato é um produto do metabolismo da glicose. Outros micro-organismos, como leveduras, convertem o piruvato em etanol na fermentação alcoólica. Nessa fermentação alcoólica, a enzima piruvato descarboxilase utiliza TPP para transferir o acetato para o hidrogênio ácido, formando o acetaldeído e liberando CO2. Em seguida, a enzima álcool-desidrogenase utiliza um NADH para reduzir o grupo aldeído a álcool, formando etanol e NAD+. E por último, em condições aeróbicas, o piruvato é convertido em acetilcoenzima A, que entra em ciclo do ácido cítrico, que é convertido em CO2 e água. Nessas condições aeróbicas, a enzima piruvato desidrogenase utiliza o CoASH, NAD+, TPP, NADH e o lipoato para converter o piruvato em acetil-CoA. A gliconeogênese é a síntese de glicose a partir de precursores não glicídicos, como lactato, aminoácidos e glicerol. Na gliconeogênese, o piruvato é convertido à glicose, numa reversão das reações da glicose. Alguns tecidos do corpo utilizam apenas glicose como fonte de energia, não sendo capazes de metabolizar aminoácidos ou lipídios. Para que esses tecidos não fiquem sem energia e parem de funcionar, é necessário manter um nível de concentração da glicose na corrente sanguínea. Esse slide mostra as reações da gliconeogênese. Vários passos são compartilhados com a via glicolítica. Os 3 passos irreversíveis são contornados por enzimas diferentes da glicose. Ambos ocorrem no citosol e necessitam regulação coordenada. E por último, não é possível converter o piruvato diretamente em fosfoenolpiruvato. Aqui mostra que o piruvato ele é convertido em oxalacetato e logo após é convertido em fosfoenolpiruvato. Só para ressaltar, a gliconeogênese consome muita energia, enquanto na glicólise, uma molécula da glicose produz 2 ATP e 2 NADH. Na gliconeogênese, é preciso produzir 6 moléculas de ATP e 2 de NADH para produzir somente uma molécula de glicose. Olá, boa noite. A gente está falando sobre o metabolismo dos carboidratos e eu vou falar aqui um pouco sobre a via das pentoses, vou falar também sobre o ciclo de Krebs. Iniciando em relação à via das pentoses, a gente sabe que o destino principal da glicose é justamente servir como fonte de energia, gerando, obviamente, o ATP. Porém, existem alguns tecidos que eles são especializados e eles utilizam a glicose 6-fosfato para a produção da pentose-fosfato, não é? E que daí elas serão utilizadas na síntese do DNA, do RNA, CoASH, não é? CoASH, ATP, NADH
e etc. E é justamente isso que a gente chama de via das pentoses, tá certo? Aqui a gente tem um exemplo, tá certo? Onde eu coloquei uma foto onde ela fala da parte, tá certo? Da fase oxidativa, a fase não oxidativa, e aí tem toda a demonstração de como que ocorrem essas transformações. Então, como eu acabei de falar anteriormente, a gente tem a via das pentoses, a gente tem basicamente duas fases. A gente tem a fase oxidativa, tá certo? Que nessa fase oxidativa a gente tem que a glicose ela é oxidada até ser convertida na ribose 5-fosfato, né? Que aí é para ser utilizada na biossíntese, tá certo? E a fase não oxidativa nela, a ribose 5-fosfato, ela é reconvertida a glicose 6-fosfato para ser degradada e produzir, obviamente, energia. Então, quando a gente trata dessas fases, a gente tem que entender o seguinte, que, inclusive, eu coloquei aqui mais como exemplo, que nessa fase oxidativa, por exemplo, a gente tem algumas etapas. Então, na primeira etapa da fase oxidativa, a enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, ela utiliza o NADP+, para oxidar a hidroxila. E a gente tem que também é formado uma lactona, que é a 6-fosfoglicronolactona. E a enzima lactonase, ela catalisa, ela catalisa a hidrólise, não é, da ligação éster, que é da lactona. E a gente tem a formação do 6-fosfogliconato. E aí a gente tem todo um procedimento, a gente tem todo um ciclo, tá certo? Essa fase oxidativa, ela se conclui com a formação, como eu até coloquei aí, com a formação que é a isomerização da ribulose 5-fosfato em ribose 5-fosfato. E aí a gente tem a sequência, que a sequência aí é a fase no oxidativa. Então, na fase no oxidativa, eu até coloquei aí os exemplos no slide das fotos que demonstra, tá certo? A gente tem que as pentoses, elas são recicladas, a glicose 6-fosfato, para que possam ser metabolizadas. A gente tem a isomerização da ribulose 5-fosfato, os grupos de 2C eles são transferidos de uma cetona para uma aldose, né, com auxílio do TPP e da enzima transcelulase, né? E nós temos também o grupo de 3 carbonos que eles são transferidos para uma cetose, né? Na verdade, é de uma cetose para uma aldose, e quem ajuda isso é a enzima transaldolase. Além disso, a gente, considerando o ciclo da via das pentoses, a gente tem um outro que é o ciclo do ácido cítrico. O ciclo do ácido cítrico, que também é conhecido como ciclo de Krebs, ele é muito importante. Nesse ciclo, o acetil-CoA ele é convertido em CO2 e a sua energia ela é conservada na forma de 3 NADH e um FADH2, né, e um GTP. Aqui eu coloquei do lado uma demonstração de forma resumida do ciclo de Krebs, que é como a gente tem no texto principal. E aí o ciclo de Krebs, eu vou até adiantar aqui um pouco, ele possui 8 etapas. Então, são 8 etapas, tá certo? E cada etapa acontece algo diferente e é como se diz, é um ciclo, tá certo? Então, a gente tem aí na etapa 1, ocorre a condensação do glicênio do acetil-CoA com a carbonila cetônica do oxaloacetato, que vai formar o citrato, que eu coloquei aí o exemplo de como ocorre essa conversão, não é? Citrato-citase, como a gente tem aí, ΔG é menos 32,2 kJ por mol. A gente tem já a etapa 2, que ela, nessa etapa, tá certo, do ciclo de Krebs, o citrato ele é isomerado a isocitrato via cis-aconitato, numa reação que é catalisada pela enzima aconitase. A gente tem aí também o exemplo. Na terceira etapa,
a gente tem que o isocitrato ele é oxidado pelo NADH+, não é seguido de uma descarboxilação, que vai formar o acetoglutarato. Nós temos a etapa 4, que nessa etapa 4 do ciclo de Krebs, o acetoglutarato, que foi formado na etapa 3, ele é novamente oxidado, catalisado por uma enzima, e aí ele sofre mais uma descarboxilação, é adicionado o COASH, não é? E forma assim um succinil COA e NADH+. A gente vê aqui, inclusive, nessa figura que eu coloquei, que mostra que o ΔG não é igual a menos 33,5 kJ por mol. E a gente tem, ainda no ciclo do ácido cítrico, a gente tem a etapa 5. Nessa etapa 5, a succinil-CoA é convertida em succinato, sendo que a energia de ligação tri-OS ela é conservada na forma de GTP, como a gente vê aí na figura. A sexta etapa, ela tem que o succinato ele é oxidado a fumarato pela enzima succinato dexidrogenase, e justamente isso é feito com o auxílio de um FAD, não é, formando FADH2. Aí a gente tem aí FAD, não é, que tem aí no desenho forma FADH2, e você tem aí a demonstração, não é, que o ΔG ele é zero, tá certo? Essa diferença aí é 0 kJ por mol. E a gente tem as outras duas etapas, que é a etapa, justamente a etapa 7, não é? E a etapa 8. Na sétima etapa, a gente tem que o fumarato ele é hidratado pela enzima fumarato hidratase, forma o L-malato, e o L-malato ele é oxidado pela enzima L-malato dexidrogenase com o auxílio de um NAD+, formando um oxaloacetato, não é? E NADH+, que é reciclar, e aí acontece o reinício do ciclo, que essa daí é a etapa 8. Então, na oitava etapa já ocorre o reinício do ciclo, tá certo? Então, quando a gente fala nessa situação, a gente tem que, como se diz, o ciclo de Krebs é um ciclo, tá certo? Então, tudo, na verdade, não se passa realmente de um ciclo, tá bom? Tudo recomeça. Então, para concluir, a gente tem que o metabolismo dos carboidratos ele é bem complexo, tá certo? Mas ele pode ser entendido por meio do entendimento de reações orgânicas que são relativamente simples, apesar de ter alguma complexidade em um momento ou outro. Foi visto aí pelos nossos colegas anteriores que a glicólise ela é a via das pentoses elas podem ser revertidas de acordo com a necessidade do organismo, não é? Porém, algo que a gente tem que observar é que o ácido cítrico ele é irreversível. E apenas os vegetais que possuem clorofila, eles conseguem converter o CO2, né, em carboidrato por meio dessas reações que utilizam a fotossíntese, tá certo? E que aqui não foi visto. Mas a energia ela é conservada no ciclo do ácido cítrico, no ciclo de Krebs, que é na forma de 3-NADH, FADH e GTP, não é? E são justamente posteriormente convertidos em ATP na fosforilação oxidativa. Então, em resumo, o que a gente pode ter é justamente isso, tá certo? Quando a gente estuda o metabolismo dos carboidratos, a gente acaba entendendo que a glicose ela é degradada na via glicolítica, né, que ela vai produzir energia, e a gente entende também que isso, claro, vai depender, como eu falei, da necessidade do organismo, né, e aí ela pode ser sintetizada ou não pela glicogenese, né, glicogênese, na verdade, não é? E aí a gente tem também que a glicose ela pode ser utilizada na síntese da pentose, na via das pentoses, né, as quais elas são utilizadas para formar o DNA, o RNA, também algumas coenzimas. E algo que a gente, para concluir, que a gente não pode deixar de falar, que é algo também importante, é que quando as pentoses elas não são mais necessárias no organismo, elas podem ser recicladas novamente, a glicose, para serem metabolizadas, né? E aí, nesse ciclo, é como eu falei, o ciclo de Krebs, a gente tem todo um ciclo, tá certo? E aí, como eu falei, que o destino final da vias metabólica é converter o acetil-CoA em CO2, né? E aí, como eu falei, ele é conservado justamente nessa forma de GTP, FADH2 e 3-NADH. Então, o que a gente acabou estudando com relação ao metabolismo dos carboidratos é justamente isso.
é algo que é complexo, mas se analisarmos de uma forma detalhada, a gente consegue entender de uma forma simples todas essas reações. Obrigado pela atenção e até a próxima.